Hoje nós estamos aqui na Santa Ceia. A Santa Ceia é o ponto mais alto do culto, dos cultos, porque é o dia da ressignificação. O que isso quer dizer? É o dia em que nós chegamos na casa de Deus para valorizar o que foi feito na cruz, e nós fazemos isso com uma cerimônia em memória. Então a Santa Ceia é uma cerimônia em memória. Então, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia em memória de Cristo. Então a gente faz para lembrar do que ele fez. Ao mesmo tempo nós estamos dizendo, eu creio no que foi feito. Amém, gente? Então é um tempo maravilhoso. Hoje eu quero ler com vocês aqui, instruí-los dentro do projeto da palavra, o Salmo 80. Se você trouxe a tua Bíblia, ou quiser nos acompanhar aqui no telão, Salmo 80. Nós temos aqui uma revelação muito grande. Essa semana Deus nos deu uma série de mensagens, e nós vamos estar tratando sobre esse assunto aqui. Quem ama a palavra de Deus, diga amém, irmãos. Irmãos, sem palavra de Deus nós não somos nada. Sem a palavra de Deus nós só somos um grupo de pessoas reunidas num lugar. Mas com a palavra de Deus nós somos a noiva de Cristo. Com a palavra de Deus e com o Espírito Santo nós temos poder. O Senhor Jesus, ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo não é simplesmente um ser invisível. Ele não é simplesmente um ser que está lá no céu, não, ele está aqui. E ele é poder em nós. E eu quero ajudar você com a palavra de Deus, se trazendo entendimento, porque o entendimento é a manifestação do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz isso, irmãos. Lá no livro sagrado de Isaías, capítulo 11, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus tem 7 manifestações. Uma delas é o próprio Espírito de Deus. Aí a Bíblia diz Espírito de conhecimento e Espírito de entendimento. Então, quando você, dentro da igreja, recebe conhecimento, você está recebendo o Espírito de Deus. Quando você recebe entendimento, você está recebendo o Espírito de Deus. A Bíblia diz que um dos Espíritos de Deus é o conselho. Quando você recebe na igreja conselho, e esse conselho é o próprio Espírito de Deus agindo em você. Amém? Irmã Suelana, é meus sentimentos, tá? Irmã Suelana perdeu uma tia que ela tanto amava, como se fosse uma mãe, né? E que Deus possa consolar o coração da senhora e de toda a sua família. Em nome de Jesus. Os nossos sentimentos, porque nesse momento que a gente perde alguém querido, a gente fica, parece que tem um vazio dentro da gente, né? Mas eu sempre falo, todas as vezes que eu vou a um velório, eu sempre lembro de quando Jesus estava no Getsêmani. E lá no Getsêmani ele foi pego por uma pressão muito grande, uma angústia. Há uma angústia tão grande que ele pede para desistir. Ele não queria desistir porque ele sabia do propósito, mas a pressão na alma, a angústia era tão grande, e ele falou, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi bem claro, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz que ele suava sangue. E a Bíblia diz que um anjo do céu veio e o consolava, ou o confortava. Então que esse anjo possa estar no coração seu, no coração de toda a tua família, confortando. Amém? Em nome de Jesus. O Salmo 80, versículo 1 diz assim, tu que és o pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias José como a um, olha para mim. O José, quando ele foi lá para o Egito, ele foi sozinho. E ele foi sozinho para o Egito. Tá frio aí, gente? Não, né? Tá bom, né? Ele foi para o Egito
e ele foi para o Egito sozinho. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas quando Deus olha para José, ele olha em José e vê em José um rebanho. Por que Deus olha para José quando ele desce para o Egito e Deus não vê José sozinho? Deus vê um rebanho. Porque José, ele estava descendo para o Egito, mas ele estava descendo para o Egito dentro de uma agenda profética do Deus que já vê, ou melhor, do Deus que está lá no futuro. Então, quando Deus ele chega para nós e entrega para nós uma palavra, inclusive a palavra às vezes é a respeito do futuro, e a gente cria em nossa mente tantas coisas contra nós mesmos no futuro. Mas aí o Deus que conhece o futuro, que já está no futuro, porque ele não está preso ao tempo, ele é atemporal, ele vem e ministra a nós uma palavra. Quando ele chega para Abraão, Abraão não tem filhos, e ele disse: farei de ti uma grande nação, e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando de algo que ia acontecer no futuro. Abraão, quando olha para o cenário, ele fica assim: como assim? É assim mesmo que você fica quando Deus ele fala algo para você a respeito do futuro. Você fala: como assim? Eu não tenho condição. Quem sou eu? Mas não se trata de você, trata-se daquele que está falando com você. Porque se tratar de nós, nós estamos limitados no tempo. Nós estamos limitados no espaço. Para a gente ir daqui lá para a Bahia, daqui para o Rio Grande do Sul, a gente está limitado ao tempo. Deus não. A gente precisa ter o tempo para a gente ir até o aeroporto, pegar um avião. Eu já estou falando de aeroporto, viu, gente? Vamos parar de mexer com rodoviária, né, irmão? Amém, gente? Então, mas mesmo assim, nós estamos limitados ao tempo. Deus já está lá. Então esse negócio de futuro, para nós também é a mesma coisa. Nós estamos limitados ao tempo, ao futuro. Deus não está limitado. Nós estamos limitados ao que está por vir. Deus não está limitado. Então por isso ele chega para Abraão, Abraão recebe o chamado, Abraão sai da terra, Abraão vai em direção ao propósito. Chega uma hora que Abraão cansa. Ele pega e deseja colocar os bens dele à disposição de um menino chamado Eliezer Damasceno. O Eliezer Damasceno era um funcionário nascido em casa. Sabe aquele funcionário que nasceu e o patrão cresceu ali no pé do patrão, ele criou como se fosse um filho do coração, porque ele não tinha filho. Era assim que Abraão tratava o Eliezer Damasceno. Ele tentou colocar tudo diante dele. Deus falou: não, Abraão, quando eu te chamei e eu te dei uma palavra, para você. E agora eu quero que você entenda: das tuas entranhas vai sair os teus descendentes. Deus então disse para ele: Abraão, quando eu libero uma palavra, você tem que entender que esses problemas que você viu, esta limitação, a tua idade, a limitação científica, elas estão sujeitas a mim. Então a ciência, ela muda. Por que a ciência muda? Porque ela está sujeita a Deus. Então esse diagnóstico, ele está sujeito a Deus. Deus muda diagnóstico porque a ciência está sujeita a ele. É por isso que os cientistas estão transtornados. É por isso que tem uma tese dentro da ciência que diz assim, a ciência, outro dia eu ouvi um cara falando, mas a ciência, ela vai mudar. O cara falou assim: para nós cientistas, nós já sabemos que a ciência muda, ela é transitória. Mas a palavra de Deus, do Deus que está falando com vocês, é imutável. Ela é poderosa. Então nós estamos falando para vocês
O Deus que nós cremos está ministrando o coração de vocês a respeito do futuro, o qual Ele já está lá, Ele tem autoridade para falar a teu respeito no futuro. Então o tempo está sujeito a Deus, e Deus não está sujeito ao tempo. A ciência está sujeita a Deus, Deus não está sujeito à ciência. Então Deus traz esta palavra. Aí eu paro para explicar esta palavra. Interessante que a gente leu aqui: tu que és o pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias José como a um rebanho. Então todo mundo olhando José descendo para o Egito. Desce mais um escravo. Está descendo mais um escravo, mais uma mercadoria que eles compraram no meio do caminho. Ali está descendo José para o Egito como mais um escravo. Não. Na cabeça das pessoas era mais um, mas na cabeça de Deus não era um mais um. Era alguém que tinha uma palavra liberada. Eu quero dizer que você não é mais um lá no teu bairro, você não é mais um no teu trabalho. Você é alguém que tem uma palavra liberada. Uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de paz, uma palavra de significação, uma palavra de fidelidade, uma palavra de liderança, uma palavra de excepcionalidade, uma palavra de exponencialidade. Você tem sobre a tua vida uma palavra. Então José estava descendo para o Egito, alguém via um homem, mas Deus via um rebanho. Alguém via Abraão andando com Sara, e Deus via as descendentes dele como as estrelas do céu. Então, irmão, tem coisa que só Deus viu, por isso que Ele está falando com você, porque só Ele viu. Então creia no que Ele está falando. Quando Ele fala para Abraão: sai da tenda e olha para o céu e conte as estrelas do céu, se as puderem, assim será a tua descendência. Abraão olhou e falou: só via Sara. Mas se Deus estava falando, é porque Ele é o Deus que não está no tempo. Ele já estava vendo lá no futuro a multidão de pessoas descendentes de Abraão. Ele estava vendo um descendente de Abraão morrendo na cruz. Veio do céu, mas veio através da tribo de Judá, que era descendente de Abraão, morrendo na cruz. Por isso que ele diz: através de ti serão benditas todas as famílias da terra, porque dos descendentes dele ia nascer Jesus, que ia poder, pessoal, sacrificá-lo por nós. O que Deus está fazendo aqui hoje, nesta manhã, é mostrando para você que não é como você vê, é como Ele vê. Então alguém via um homem descendo para o Egito, e Deus via um rebanho. Na quarta-feira nós pregamos aqui na igreja. Esse menino aqui, ele recebeu um sonho, ou melhor, recebeu dois, e os dois sonhos tinham o mesmo significado. Então ele tinha uma palavra liberada sobre a vida dele, porque aquele era um sonho profético. Ele tanto creu no sonho que ele contou o sonho. Aí a gente já tem aqueles ensinos: não conta o teu sonho para ninguém. Não é que você não tem que contar para ninguém, você tem que contar para as pessoas certas. Você tem que contar para aqueles que te celebram. Você tem que contar para aqueles que acreditam no profético. Os que acreditam no profético estão dizendo: você vai arrebentar, Deus te ministrou, Deus falou com você. Se Abraão chegasse para alguém que não tinha um sonho profético, que não acreditasse no profético, e falasse: eu vou ser pai de uma multidão. Abraão tinha 75 anos quando ele foi chamado, e ele foi ter filho quando tinha 100 anos de idade. Alguém olhava para Abraão e dizia, Abraão dizendo: eu vou ser pai de uma multidão, e já idoso. Quem não acredita no profético ia zombar, mas quem acredita no profético ia celebrar com ele. Eu creio, Abraão, eu creio no Deus que te ministrou, pois é o mesmo Deus que eu creio, e Ele faz isso mesmo, faz da estéril mãe de filho, ressuscita mortos, abre mar vermelho, Ele parou o sol, Ele para a lua. Esse é o Deus que eu creio, porque quando você fala do profético, para quem está vivendo o profético, quem crê no profético, pessoal, é outra coisa.
Se você falar com alguém que não crê no profético, eles vão zombar de você, vão zombar da tua idade, vão zombar da tua condição financeira. Zombaram de José também. Lá vem o sonhador. Sabe por que eles zombavam de José? Porque eles não estavam no mesmo nível profético que José estava. Pessoas que estão no mesmo nível, que não estão no mesmo nível profético que você está, eles zombam, eles acham que não vai dar certo, eles querem que você desista, eles até trazem uma tabela para você, faça isso. Só que você tem uma palavra liberada, é com ela que você tem que ficar. Às vezes você chega na igreja querendo receber uma palavra, e Deus fala: filho, eu quero que você ressuscite a palavra que eu já te ministrei há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás. Esta palavra está dentro de você, você creu nela, mas você no meio do caminho encontrou pessoas que não estão no mesmo nível profético que você, então eles zombam. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Foi isso que os irmãos de José disseram. Quando viram ele de longe, disseram: lá vem o sonhador, o mor, vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. E nós pregamos aqui na quarta, em que fase do sonho você está? Em que fase do profético você está? Às vezes nós estamos na fase do profético em que nós estamos falando o nosso sonho e alguém tem raiva de nós, como os irmãos de José. A Bíblia diz que eles tinham raiva de José e tinham inveja e raiva. Às vezes nós estamos no nível, na nossa agenda profética, no nosso nível profético, às vezes nós estamos na fase do sonho profético em que as pessoas estão zombando da gente. Eles podem zombar, mas Deus não te vê sozinho. Ele olha para você e vê em você um rebanho. Ele vê em você uma multidão. Ele vê em você cura. Ele vê em você prosperidade. Ele vê em você um líder. Ele vê em você provedor. Ele vê na tua descendência homens, profetas, profetisas, homens do reino, patrocinadores do reino, levitas. Ele vê na tua descendência bênção. E mesmo que alguém olhe para você e vê só você, alguém diz aqui: uma andorinha só não faz verão. Mas quando José estava descendo, ele estava descendo com uma palavra e com uma agenda profética. Você não está aqui só porque você quis vir, porque você está dentro de uma agenda profética e Deus está reacendendo dentro de você isso hoje. Você não pode sair do profético porque eles não acreditam no teu sonho. Você não pode sair do profético porque você pensa que está sozinho. Você não vive por vista. Você não é um José sozinho. Você é o que, gente? Um rebanho. Quando Jacó recebeu um sonho profético, alguém olhava para ele e via ele sozinho. Mas Jacó sabia que os anjos estavam à disposição dele, subiam e desciam. Quem olhava para Jacó, via ele sozinho. Mas Jacó sabia que ele não estava sozinho. É bom que você entenda que você também não está sozinho. É bom que você entenda que nesta agenda profética, você está caminhando com Deus. Eu gosto disso aqui. O versículo 1, eu pensei que era o 2, ainda é o 1 ainda. O versículo 1, a parte B é o seguinte: tu que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder, vem salvar-nos. E olha só a oração: o Senhor que olha para José como um rebanho, que habita entre os querubins, entre os serafins, resplandece com a tua glória e vem nos salvar. Você vê que eles acreditavam no Deus de José. Quem olhava para Abraão e Sara não imaginava que existia uma multidão dentro deles. Quem olha para nós não sabe que existe uma multidão dentro de nós. Existe uma multidão dentro de nós. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus ainda.
Nós vamos ajudar pessoas a entenderem que elas têm que entender a agenda profética. Em que fase do sonho você está, irmãos? Você está naquela fase em que as pessoas vão te colocar dentro do poço? Os seus próprios irmãos? Você está na fase do poço? Você está na fase que eles estão arrancando a tua túnica de várias cores? Isso não quer dizer que Deus não está com você, e nem que você está sozinho, e nem que você está vivendo, e nem que você não está vivendo o profético. O grande problema das pessoas é que quando elas passam a luta, ela acha que elas não estão mais vivendo o profético. Quando elas recebem um diagnóstico, elas acham que elas não estão vivendo o profético. Só por causa das lutas. Entenda, existem fases. O Senhor Deus, Ele não falou que nós não teríamos luta. Mas Ele falou assim, Ele disse, nesse mundo tereis aflição. Nesse mundo tereis aflição. Mas Ele diz que todas as aflições nós vamos vencer, porque Ele venceu o mundo e nós vencemos também. A Bíblia diz que o Senhor, muitas são as provações do justo, mas olha a garantia, mas de todas o Senhor as livra. Então as provações que nós passamos, elas são reais, desculpa, elas existem, mas de todas elas o Senhor vai nos livrar. Não tem uma batalha que Ele vai perder, irmãos. Quem está entendendo a palavra? Ou você está naquela fase em que você está sendo vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas? Qual fase você está? Na fase que eles estão zombando do teu sonho? Na fase que eles não acreditam em você? Na fase da inveja? Na fase da raiva? Você está em que fase? Na fase do poço? Na fase de perder a túnica? Ou na fase de estar sendo vendido pelos seus próprios irmãos? Ou você está na fase de ser revendido lá no Egito? Os ismaelitas compraram José e revenderam ele. Qual fase você está? Você está dizendo, pastor, fui vendido e agora fui vendido de novo. Eu não aguento. Aguenta sim, que você está no profético. De todas as aflições, o Senhor as livra. E José estava descendo. Aparentemente, visivelmente, só ele. Mas Deus lá de cima via ele como um rebanho. Você já entendeu, irmão? Não se trata só de você. Se trata com aqueles que estão em você. Pastor, eu estou vindo da igreja sozinha. Mas você olha no espelho da igreja e vê você sozinho. Mas não se trata só de você sozinho. Se trata de como Deus vê em você. Você precisa entender que tem algo que acontece no mundo espiritual e como Deus vê. Foi isso que ele disse para o profeta, quando o profeta foi ungir Davi. Ele disse, eu não vejo como o homem vê. Então esta palavra que nós estamos lendo, ela diz exatamente isso. Diga comigo assim, José estava na luta, com invejas, passando com raiva, no poço, sendo vendido, perdendo a capa, mas estava vivendo o profético. Mais tarde ele diz para os irmãos dele, não fique triste por ter me enviado para cá. Foi Deus que me enviou. Ele entendeu, cara, eu precisei passar por tudo isso para viver o propósito profético. Não foi fácil, mas quando Deus está com você, dá tudo certo. Então eu quero liberar esta palavra, irmão. Quando Deus está com você, dá tudo certo. A prova de que Deus está com você é que as tuas lutas estão se transformando todos os dias em testemunho. Declare isso, eu creio nisso. O livro sagrado diz aqui, versículo 3: faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e nós seremos salvos. Você vê que ele olhava para o rosto de Deus e dizia, se o Senhor resplandecer o rosto do Senhor sobre nós,
a salvação chega. Então Deus, irmão, tem que estar com o rosto sobre nós. Deus precisa estar olhando para nós. Que se Ele estiver olhando para nós, tem salvação. Versículo 4. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Você vê que eles estavam dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor olhe para a minha oração. O Senhor não pode. Esse povo estava entendendo que precisava orar e que Deus precisava ouvir. Porque eles precisavam de salvação. Versículo de baixo. Tu os sustenta com pão de lágrimas e lhes dá o beber lágrimas com abundância. Está falando das lutas deles. Tu nos pões em contendas contra os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Os inimigos zombam de nós entre si. Alguém olhava para Abraão e falava: Abraão, você viu Abraão dizendo que vai ser pai de uma nação? Só tá as pelancas, tá velho. Abraão disse que vai ser o pai de uma nação. Olha a Sara está velha também. E Deus estava dizendo: eles não sabem de nada. Porque eles estão julgando o tempo, a condição, o espaço, e eu não estou preso em nenhum deles. Eu não estou dentro de uma caixa. Eu não estou dentro de uma religião. Eu sou Deus. Então eles falam que os nossos inimigos zombam de nós. Então em que fase do sonho você está? Mas eu posso dizer para você que o José passou pela fase do sonho pessoal, da perseguição, da calúnia, da zombaria, do poço, de ser vendido, revendido. Depois ele é caluniado, depois ele vai preso. Mas chegou a fase do governo. Tem gente, irmão, que vai chegar na fase do governo também. Tem gente que já está governando. Tem gente que já passou por todas estas fases e aguentaram firme. Mas tem gente que não entendeu o profético e jogou a toalha quando tiraram a túnica de várias cores. Jogou fora o profético que Deus tinha falado, eles não creem mais. Não, eu sonhei, Deus falou comigo, foi profético, eu vi, ele viu, eu vi os feixes se prostrando, ele viu. Então ninguém precisava falar nada para ele. Então não fique com o que os outros dizem, com o que os outros acham. Fique com aquilo que você viu, que você ouviu. Fique com aquilo que Deus te falou, porque é isso daí que vai te conduzir ao profético. Não adianta você dizer que não crê no profético, porque crendo você no profético ou não crendo, o espaço que Deus trabalha é profético. Deus trabalha no profético. Versículo 7. Faze-nos voltar, ó Deus, dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Olha para mim. Então José desceu sozinho e Deus tirou de lá uma vinha. Deus tirou de lá um rebanho. Quando José desceu sozinho, saíram 3 milhões de pessoas. José acreditava tanto no profético que ele disse: por favor, quando saírem daqui, levem os meus ossos. Ele acreditava o seguinte: eu não vou estar mais aqui, mas vai estar acontecendo algo profético, através daquilo que Deus me usou para fazer. Então José já estava morto, foram lá na catatumba dele e tiraram os ossos dele. Mesmo dentro de uma cultura em que eles embalsamavam os faraós, as pessoas conceituadas eram embalsamadas e colocados em
Me fugiu o nome. Como que fala lá onde coloca os faraós? Hã? E como que é o nome? Sarcófago? Isso daí, sarcófago. Colocavam lá, não sei nem falar esse nome aí. Então, mesmo José, sabendo o pessoal, olha como é que ele acreditava naquilo que ele tinha recebido de Deus no profético. Quando eu sair daqui, vocês saírem daqui, porque ele sabia que aquele tempo era, aquela escravidão, ela tinha tempo para terminar. Quem vive o profético precisa saber disso. O momento de luta tem tempo para acabar, irmãos. Essa luta que você está passando está com os dias contados. Em nome de Jesus. E ele falou: o Senhor trouxe uma vinha e nos plantou aqui. E nos plantastes. Versículo 9. Preparaste-lhes o lugar. E fizestes com que ela deitasse raízes e encheu a terra. O Senhor pegou uma vinha, plantou e esta vinha cresceu. Esta vinha cresceu. Versículo 10. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos fizeram como os formosos cedros. Ele está falando, o Senhor tirou do Egito uma vinha, o Senhor plantou ela nesta terra, e esta planta cresceu, criou raiz e deu sombra até para os montes. Olha o versículo 11. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que então quebraste-nos os velados, de modo que todos que passam por ela as vindimam? Aí Deus falou assim, eles estão dizendo, Deus, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor tirou a gente de lá, nós éramos uma vinha, nós viemos, fomos plantados, o Senhor nos cercou. Quando a Bíblia diz aqui no versículo, por que então quebraste os seus velados? Velados é a cerca, irmão. Então agora eles eram uma vinha, mas uma vinha sem cerca. Eu vou repetir. Agora eles eram uma vinha grande, com raízes, a sombra se estendendo até pelas montanhas, mas uma vinha sem velados, sem cerca. O que adianta, irmãos? A gente crer em Deus, saber que foi Ele que fez, e a gente não buscá-lo ao ponto dele ser o nosso muro. A Bíblia diz assim em Eclesiastes, aquele que rompeu o muro, uma cobra morderá. Então nós somos a vinha, diga eu sou uma vinha. Diga eu tenho autorização para produzir frutos. Foi isso que ele disse, irmãos. Eu sou a videira verde e vocês são um ramo. Toda a vara que está em mim dá muito fruto. Então diga eu tenho autorização para dar frutos. Agora, o que a gente precisa entender? Nós precisamos estar cercados. Então vamos ler de novo aqui para você entender, eu já termino. Versículo 13, o 12, desculpa. Por que, eles estão perguntando para Deus, então por que quebrastes a cerca ou os velados, de modos que todos que passam por ela as vindimam? Ou seja, elas estava sem cerca, ela estava vulnerável, todo mundo passava lá e pegava um cacho. Ou seja, produzia fruto, mas não desfrutava daquilo que produzia. Eclesiastes 1,6 tem uma história da mulher que ela diz assim, estou queimada do sol, não repare a minha pele porque está queimada do sol. Porque os irmãos, os filhos da minha mãe, me mandaram cuidar da vinha deles. Da minha mesmo, eu não cuidei. Está lá.
Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 6. Pode pôr aqui, ministro, para eles lerem. Olha para você ver, é a mesma coisa que eles estavam dizendo. Estamos sem cerca. Todos que passam aqui pegam os nossos frutos. Capítulo 1, versículo 6. Olha para você ver isso aqui, ó. Cantares 1, 6. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Cuidou da vinha de todo mundo, menos da vinha dela. Olha o versículo 3 aqui, gente. Volta aqui. Salmos 80. O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Uma vinha bonita, produz fruto, dá sombra, mas não tem cerca. O javali entra a hora que quer. As bestas entram a hora que quer. E qual que é a palavra? Irmão, cuida da sua vinha. Coloque cerca nela. Em outras palavras, ande com Deus. Leve a sério a tua vida com Deus. Leve a sério a sua rotina com Deus. Não deixe a sua rotina com Deus se esfriar. Porque se ela se esfria, a sua cerca quebra. E você acha que isso é brincadeira? Não, a cerca quebra. E se a cerca estiver quebrada, o javali vai entrar. O javali aqui não está representando o inimigo. As bestas do campo estão representando o inimigo. Ou seja, você tem tudo para dar certo e não dá certo porque você não entende que você precisa ter cerca. Olha para mim. A raiva tentou roubar o sonho de José. Ele estava cercado. A inveja tentou roubar a bênção, o sonho de José. Ele estava cercado. O poço tentou roubar o sonho de José. Ele estava cercado. Venderam ele, tentaram roubar o sonho. Ele estava cercado. Foi para o Egito, foi revendido. Ele estava cercado. A mulher de Potifar tentou caluniá-lo. Ele estava cercado. Foi para a prisão. Estava cercado. Foi para o governo. Estava cercado. É tudo que você precisa entender. Eu preciso ter cerca. Como que você quer ter cerca se você não busca a cerca? Como que você quer ter proteção se você não buscar a proteção? Se você não se colocar à disposição de Deus e dizer para Ele, Deus, eu estou aqui, eu te amo, eu tenho rotina com o Senhor. Irmão, nós temos que ter rotina, irmão. Tira um dia, olha só, você está aqui há 40, 50 minutos, você já ganhou a sua semana, você está primiciando a sua semana. Não custa nada você fazer isso pelo menos uma vez por semana, vir para a casa de Deus, sentar, ouvir e sair com uma palavra dentro de você, irmão, revigorado para a semana inteira, arma para lutar contra os inimigos. Eles levantam contra você, você diz, não adianta, eu tenho a cerca, não vai roubar os meus frutos, não vai roubar a minha bênção, eu estou cercada, eu estou cercado. Quantos podem glorificar o Senhor por esta palavra? Quantos podem dizer, eu creio nesta palavra? Movimento é profético. Em que fase do seu sonho profético você está? Vou dizer mais uma vez para você sair daqui. Alguém olhava para José e via um homem, porém Deus via um rebanho. Declare para todo mundo ouvir: eu não estou sozinho. Vamos aplaudir o Senhor dos Senhores. Glória a Deus.